Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Eu sou o Bispo Gilmar, estamos mais uma jornada de fé, mais uma jornada de conhecimento e crescimento espiritual. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a inscrever-se. Aqui embaixo está escrito inscrever-se, clique em inscrever-se, clique no sininho. Ao clicar no sininho vai abrir outra janela, clique em todas e dê um joinha e compartilha essa leitura bíblica para o grupo da família, para os seus amigos, para aquela pessoa que você quer bem, para aquela pessoa que você quer que ela venha ter conhecimento e crescimento espiritual. Bom, nós vamos mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos estudar no livro de Gênesis, capítulo 37, 38 e 39, trazendo para nós conhecimento e crescimento espiritual. Vamos então, mais uma leitura bíblica da palavra de Deus. Vamos buscar conhecimento espiritual para a nossa vida. Seja bem-vindo à Escola Conaeb e vamos então à oração. A oração pedindo a Deus preparação espiritual. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, nós vamos agora fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. Que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor nos revela segredos, nos revela mistérios espirituais, para que nós venhamos, através da palavra, ter conhecimento e crescer espiritualmente. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Na leitura de hoje nós vamos falar sobre Deus transforma o mal em bênção. Isto é, quando Deus está no controle, mesmo na dor, tudo muda. Vamos então à leitura da palavra de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário, a mais uma jornada da leitura bíblica. Hoje vamos aprender que Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Isto mesmo, o nosso Deus é especialista em entrar numa luta, transformar tudo que é dor em alegria. Amém? Então vamos então à nossa jornada da leitura bíblica. Sabendo que nós estamos estudando a Bíblia, né? Essa é a ordem bíblica. Além do bispo estar dando a ordem bíblica para os alunos, eu estou ministrando também a Bíblia na ordem cronológica para os alunos da Escola Conaeb. Aí com um estudo mais profundo, um estudo mais teológico, mas estamos aqui também fazendo a leitura bíblica, né, na ordem de escrito dos livros literários, conforme é a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar no livro de Gênesis, capítulo, Gênesis 37, Gênesis 37, versículo 1 em diante. Então vamos começar a nossa jornada da leitura. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Nós lemos na aula passada, né, sobre a geração de Esaú. Agora vamos ler mais a de Jacó. E Jacó, então, dava más notícias
a respeito deles. Versículo 3. No final nós vamos ter reflexão. Israel amava mais José. Todo mundo sabe que Israel é Jacó. O nome dele foi mudado para Israel. Então Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos e seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podia falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: ouve, peço-vos, esse sonho que tive. Estávamos nos atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos teus sonhos e das suas palavras. Eu vou só dar uma breve aqui reflexão. Seus sonhos, seus projetos, não comenta com ninguém. Não comenta. Sonho seu, projeto seu, evita comentar, porque José, ele, por ser um jovem honesto, fiel, por ser um jovem sonhador, trazia consigo aos irmãos inveja. Seus irmãos tinham inveja dele. E agora ele teve um sonho, e ele contou o sonho para os irmãos, e os irmãos falaram: você vai reinar sobre nós? Era isso que Deus estava revelando a ele. Mas não precisava ele ter contado. Mas ele contou. E mais ainda os irmãos começaram a ter inveja dele. Ainda mais que ele ganhou uma camisa bonita do pai com várias cores. Aí que os irmãos ficaram com inveja de José. Então evita contar seus sonhos, seus projetos para pessoas negativas. E depende a pessoa que você vai contar, vai atrair inveja para a tua vida. Versículo 9. Teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe, e os teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Na hora que José contou o sonho, Jacó, né, Israel, já logo sentiu a revelação. Quando ele disse que o sol e a lua e 11 estrelas curvavam diante dele, ele falou: o sol é o pai. Aí Jacó falou que era Israel, falou: aí, esse sol representa eu, a lua, a mãe dele, Raquel, representando Raquel. E as 11 estrelas, os irmãos, vão inclinar diante. Quer dizer, a Bíblia fala que Israel repreendeu, seu pai o repreendeu. Seu pai repreendeu. E disse, né? Será que isso vai acontecer? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejava mais. Seu pai guardava o caso no coração. Porque Jacó sabia de sonho. Jacó, o grande milagre que aconteceu na vida de Jacó foi quando ele sonhou. E ao sonhar, ele viu a glória de Deus. Ele falou: esse não é outro lugar senão a porta do céu. E aí ele foi lá e fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus, pegou o óleo, colocou a pedra como coluna e derramou o óleo sobre a pedra e fez um voto com Deus de ser dizimista fiel. Jacó entendia sobre a revelação de sonhos, que Deus falava em sonho. Por isso que ele guardou isso no coração. Versículo 12. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém?
vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Olha a linhagem, Abraão era assim, eis-me aqui, Senhor. Isaac também, eis-me aqui. Jacó também dizia, eis-me aqui, Senhor. E agora José, na mesma linhagem do pai, do avô, do bisavô, na mesma linhagem de obediência, eis-me aqui. Só quer que eu vá, eu vou. Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe, quem procuras? Respondeu ele, estou procurando meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacenta eles o rebanho? Disse o homem, foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer, vamos a Dotá. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotá. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Eles nem chamavam, levem nosso irmão, levem José, só falava, levem um sonhador. Ele só vive sonhando. Ah lá, levei um sonhador. Vamos matá-lo? Vamos fazer isso e isso com ele, quero ver o que vai se dar dos teus sonhos. 20, versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos teus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles, dizendo, não lhes tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramais sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E tomando-o, lançaram na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo, mirra, que ia levar ao Egito. Disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova. Então, Rúben, o irmão dele, falou, nós vamos jogar na cisterna, mas a intenção de Rúben era o quê? Era depois ir lá e salvar seu irmão e voltar com ele para casa. E quando Rúben saiu da presença dos irmãos, os irmãos pegaram e venderam José como escravo. Então Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E tornando a seus irmãos, disse, o menino não apareceu. E eu aonde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai.
e disse-lhe: achamos essa túnica, vê se é a túnica de seu filho ou não. Quer dizer, o pai conhecia a roupa que ele deu para o filho. Eles tiraram a roupa de José, rasgaram ela, mataram o animal, pegaram o sangue desse animal, mancharam essa roupa com esse sangue e mandou para o pai a roupa toda rasgada, falando que um animal feroz havia pegado e encontrado essa roupa no meio do caminho. Versículo 32. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos essa túnica e vê se é a túnica de teu filho ou não. E ele a reconheceu e exclamou: a túnica é do meu filho. Uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para o meu filho, até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Nós vamos continuar a leitura. No final, nós vamos ter uma breve reflexão, mas é importante você anotar os detalhes na sua Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Anota os detalhes na sua Bíblia Sagrada. Tá bom? Gênesis, versículo 38, capítulo 38. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um Adulamita, que se chamava Ira. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem lhe chamou Onã. Teve ainda mais um filho e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe quando ela o teve. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que todas as vezes que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. Quer dizer, naquela época, tomou a filha, que nem fala aqui dos cananeus, e para uniu com a outra descendência. Uniu. E aí ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e Deus o matou. Deus tirou a vida. Só que aí foi dito a ele, para Judá disse para Onã, que era para tomar a mulher do irmão e cumprindo-lhe o dever de cunhado, para continuar a geração, para suscitar descendência do teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que todas as vezes que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que matou também a ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Sela, meu filho, venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá,
depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas. Ele e Irã, seu amigo Adulamite. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquiar as suas ovelhas. Então ela se despiu dos seus vestidos, da sua viuvez, e se cobriu com véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque viu que Sela já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. E ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: que me deras para estares comigo? Respondeu ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: que penhor é o que te darei? Disse ela: o teu selo, com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhe deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou-se e foi, tirou-se de si o véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamite, para receber o penhor da mão da mulher. Porém, ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: não achei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem estas coisas, eu concebi. Disse mais: reconhece, peço-te, de quem são esses, o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira, tomando um fio escarnado, o atou em sua mão, dizendo: esse saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zerá. Gênesis capítulo 39. No final nós vamos ter uma reflexão sobre essa passagem. Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou-o da mão dos ismaelitas que havia levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça
aos olhos dele e o servia, de modo que os fez mordomo na sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa, sobre todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso, de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava ou insistia com José, dia após dia, e ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Versículo 11. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, quer dizer, pelas vestes, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na sua mão, na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouvi-o para ela no caminho, e disse: vem, deixa-me. Deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Quer dizer, ela disse que foi ele que atacou, mas na verdade todo mundo conhece a Bíblia, foi ela que atacou ele e ele fugiu correndo. Depois eu vou contar a história da roupa de José. Porque José perdeu a camisa que o pai havia dado. Tudo para ter a mistério de Deus que não tem como explicar. Às vezes você tem que abrir mão de algo que é seu para tomar posse de algo maior. Jacó perdeu a camisa que o pai deu. Agora é lhe tirada a capa. Ele passa por um período, um processo. Depois é tirada a roupa que ele tinha da prisão para colocar uma roupa real no corpo dele. Então a perda, há momento na vida que você vai ter que ter perda para algo maior acontecer na sua vida. Depois eu vou dar um estudo falando sobre a capa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras. Versículo 16. E ela guardou a capa consigo até que o senhor dela voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxe veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz, gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo desta maneira: me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José. Guarda isso aqui, ó. O Senhor, porém, era com José. Deus é contigo aonde quer que você estiver, se você estiver em comunhão e obediência.
Deus era com José, porque José estava em comunhão e obediência. Estendendo sobre ele a sua benignidade. Então o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graças aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. Em poucos dias que José estava lá, ele já estava coordenando o presídio todo. Todos os presos, era ele que coordenava. Poucos dias que estava no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Depois eu vou dar um estudo mais profundo falando sobre isso, sobre a capa, sobre a bênção que repousava sobre José e como ter essa bênção para aonde quer que você for, ser bênção e ter vitória. Nós vamos continuar essa leitura e até Gênesis até 40, isso mesmo, nós vamos continuar a leitura. Nós vamos continuar a leitura. Porque o estudo de hoje vai até o versículo 39. Então terminamos hoje. 40 vai ser a aula de amanhã. Vamos à reflexão desse estudo. Nós aprendemos muito aqui, apesar que começamos falando da história um pouco de José, aí no meio do caminho falou de Judá e os filhos de Judá. Os filhos de Judá. Aquele que fez mal, Deus o matou. O outro que era para ter tomado a esposa do irmão, não quis gerar filho. E no momento da relação sexual, eu vou até abordar isso aqui, porque isso é muito sério. No momento da relação sexual, ele não ejaculava dentro do genitor, ele tirava para fora e derramava no chão. E é vida. E Deus o matou. A Bíblia fala que Deus tirou a vida dele. Só que aí Judá falou com ela, ó, vai para sua casa, fica lá. Fulano de tal, que é mais novo, vamos esperar ele virar homem. Quando ele tornar a idade varonil, eu vou lhe dar como esposa. E ele não deu. Passaram o tempo e não deu. E quando ele foi para a cidade, ela armou uma emboscada porque ela queria estar junto com a família, gerar filhos com a família, gerar uma nação com a família. E foi quando ela se vestiu como se fosse uma prostituta para ter um encontro com ele, e teve esse encontro com ele, e ela pegou o seu selo e seu cajado para servir de testemunha. Então, nós vamos explicar sobre isso ao decorrer, porque essa história ela começa ali, mas ela, como eu conheço a palavra de Deus, ela vai ter mais continuidade na palavra. Porque ela começou com Jacó, veio a descendência de Judá, e aí voltamos para José. Então vamos lá. Deus transforma o mal em bênção. O Senhor, porém, era com José e estendeu sobre ele o que é a sua benignidade. Gênesis 39, 20. O que nós vamos aprender nessa passagem bíblica hoje? Vamos lá. O que nós vamos aprender nessa passagem bíblica? Primeiro ponto. Quando Deus está no controle, mesmo na dor. Mesmo na dor, quando Deus está no controle de todo mundo. Vamos lá no contexto bíblico do que nós estudamos de Gênesis, capítulo 39, 37 ao 39. Então, nesse capítulo, inicia o quê? Essa é a história de quem? De José. José recebeu sonhos dados por Deus. Fala também sobre rejeitado, vendido pelos próprios irmãos. Ele enfrenta o quê? Injustiça, traição e também prisão. Mas mesmo assim Deus permanece com ele. Então esses textos revelam que o propósito de Deus
não é interrompido pelas circunstâncias adversas. Então, a promessa que Deus fez para José, ela não foi interrompida. Ela foi até o fim. Quais são as verdades centrais que nós acompanhamos na Bíblia Sagrada? Vamos lá? O plano de Deus não pode ser frustrado, mesmo quando o caminho passa por dor. Então, às vezes, o cristão, o filho, o servo de Deus, que serve a Deus, vai ter dor no caminho, vai ter luta no caminho. Mas Deus é contigo. A Bíblia fala, o Senhor era com José e foi um homem próspero. Gênesis 39, 2 fala, né? O Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele colocava as mãos para empreender ia para frente. E o Senhor será contigo, para que tudo que você colocar as tuas mãos, ele venha prosperar, abençoar e multiplicar em nome de Jesus. Quais são as lições práticas que nós tiramos nessa leitura de hoje? Como aqui nós estamos falando mais sobre José, que é a descendência, vamos lá. Quais são as lições práticas para a vida? Sonhos dados por Deus não anula o processo. Ah, Deus me prometeu prosperar. Deus me prometeu, porque tem pessoa que é assim. Deus fala com ele, Deus fala com ela, Deus usa o profeta para revelar ela. Aí, na hora que vem a luta, ela começa a reclamar, murmurar, reclamar. Fica firme, aguenta firme. Deus já usou o profeta para falar para ti que você vai vencer, que Deus está colocando diante de ti uma porta aberta. Creia! Porque os sonhos por Deus não anulam o processo. Há processo que você vai ter que passar. E às vezes é o processo que vai levar à realização do sonho. Aquele processo que José passou era para realizar o sonho que Deus já havia mostrado para ele. Aí os irmãos jogou na cisterna. Aí depois o irmão tirou de lá. Oh, glória a Deus, agora eu fui livre. Meus irmãos arrependeu. Não, os irmãos não tinham arrependido, não. Fazia parte do processo. Mais maldade ainda dos irmãos. Vão vender ele como escravo. Aí ele foi vendido como escravo. Aí quando chega lá, os comerciantes vendem ele para Potifar. Aí está trabalhando na casa de um homem importante no reinado. Aí o inimigo vai e usa a mulher do homem para trazer mais sofrimento para José. Mas fazia parte do processo. Então, a luta que você vai passar, presta atenção aqui, a luta que você vai passar, a obstáculo que você vai ter que enfrentar na vida, que vai te preparar para a realização dos teus sonhos, do teu projeto. Não adianta você tentar correr e esconder dele, não. Você vai ter que passar por ele, para você chegar do outro lado. Para depois você valorizar a sua vitória, a sua conquista. Entendeu? Então, sonhos dados por Deus não anula processos. José sonhou, mas precisou passar pelo deserto. Você está entendendo? Você está entendendo? Sonhos dados por Deus não anula processo. José sonhou, mas precisou passar pelo deserto. Está aqui, ó. A Bíblia fala, né? Sonho revela destino. O sonho revela, anota isso. Sonho revela destino. Processo prepara para o caráter. Processo prepara para a realização. Guarda isso no seu coração. Porque às vezes você vai ter que passar por luta, por obstáculo, para chegar do outro lado. A rejeição humana não cancela o que é o favor divino. Então, a rejeição humana não cancela o favor divino. Ah, bispo, professor, eu sou desprezado assim, assado, na minha casa, no meu trabalho, não sei aonde, não preocupa não. A rejeição humana não cancela o favor divino. O que importa é a presença de Deus contigo, é a bênção que Deus prometeu para a tua vida, é isso que importa.
É melhor ser rejeitado por muitos e ser amado por Cristo. E ser amado por Deus. José foi rejeitado pelos irmãos, mas ele foi amado por Deus. Então Deus nunca abandona quem ele escolhe. Você está entendendo como é que funciona o processo? O processo é duro, mas a realização dos sonhos é a confirmação de que Deus é contigo. Outra coisa, integridade. Integridade atrai a presença de Deus, atrai só coisas boas. Seja íntegro, seja correto, seja honesto. Em tudo que colocar nas tuas mãos para fazer, seja honesto, porque a integridade atrai a presença de Deus. José recusou o pecado na casa de Potifar. Ele recusou fazer aquilo que a esposa de Potifar queria. Seja íntegro, seja reto. Mesmo se as pessoas que estão ao seu redor não querem ser, problema é delas com Deus. Mas seja você íntegro, seja você reto, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque a santidade protege. Propósito, ele continuou santificado. E por isso que aonde ele ia, Deus era com ele, porque Deus é com quem é honesto. Deus ele anda com quem é fiel. Deus ele ajuda quem é fiel com ele. Você está entendendo? Por que Deus era com José? Na cisterna, Deus foi com José. Como foi vendido como escravo, Deus foi com José. Na casa de Potifar, Deus foi com José. Agora, na prisão, Deus era com José, porque ele era um homem íntegro. Outra coisa, injustiça não é o fim da história. Ah, eu estou sendo injusto. Ah, mas não sei o quê. Ah, não toma decisão precipitada por causa da injustiça dos outros contra a tua vida. Não, coloca na mão de Deus. Seja fiel com Deus. Seja correto com Deus. Coloca na mão de Deus. Deixa Deus agir. Deixa o Espírito de Deus agir. Então, injustiça não é o fim. Não é o fim da sua história. Não. José foi preso injustamente? Foi. Mas Deus trabalha mesmo quando tudo parece errado. Fazia parte do processo de José lá na prisão. Porque lá era o último estágio de José para ele ir, para Deus cumprir o sonho na vida dele. Deus já tinha programado. Ó, José, você vai sair da prisão para governar, para se cumprir o teu sonho. Só que Deus não falou isso para ele em sonho. No sonho ele só viu o sol, a lua e 11 estrelas curvando diante dele. No sonho ele viu os feixes em pé e todos caindo e o dele ficando em pé. Porque se Deus falasse para ele, você vai passar por isso, por aquilo outro, você vai ser preso, você vai ser mais não sei o quê, seus irmãos vão... Jacó ia falar assim, não, senhor, não quer passar por isso, não. Não, senhor, não quero isso para a minha vida, não. Então, para o sonho ser concretizado, às vezes, tem lugar que você tem que passar. E você vai ter que passar, é você que vai ter que passar. Então, Deus trabalha mesmo quando tudo parece o quê? Está errado. Parece errado. Vamos lá, já estamos terminando a reflexão. A presença de Deus é maior que qualquer lugar. A presença de Deus é maior que qualquer lugar. José prosperou na casa de Potifar e na prisão. Na casa de Potifar ele estava prosperando, porque tu colocava nas mãos, prosperava. Mas lá na prisão também Deus foi com ele. Você está entendendo? Aonde quer que você for, Deus vai ser contigo e vai abençoar as tuas mãos se você continuar honesto com ele. Então a presença de Deus é maior que qualquer lugar. Não é só lá, não. Não é só em São Paulo, não é só em Brasília. Aonde você estiver, se você tem a bênção de Deus, ali vai ser bênção. Ali vai ser vitória. Então a presença de Deus é maior que qualquer lugar. José prosperou na casa de Potifar, mas José também prosperou, e vou dizer, muito mais ainda na prisão. Porque foi de lá que levou ele a conquistar o que ele mais sonhava em ter. Então, aonde Deus está,
meu amigo, minha amiga, a propósito. A propósito. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E nessa oração, peça a Deus, ó Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, confiar em Ti. Mesmo quando não entendo o caminho. Essa é a oração para você falar com Deus. Mesmo eu estando no fundo do poço, na cisterna, me ensina a olhar para cima. Porque quando José estava lá no fundo do poço, só tinha um lugar para ele olhar. Para baixo não tinha mais jeito, porque já estava lá no fundo do poço. Era olhar para cima para ver se havia alguma coisa. Só que quando ele olhava para cima, ele viu o céu. Ele viu o céu. Ele olhava para cima, não via ninguém ali para ajudá-lo. Mas eu imagino que ele começou a orar. Então peça a Deus, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Eu não entendo o processo, eu não entendo o caminho, mas me ensina a confiar em Ti. Guarda o meu coração na integridade, fortalece a minha fé, que nunca venha perder a certeza que Tu estás comigo. Essa é a oração para você fazer. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor meu Deus, eu oro agora em favor de todos que estão participando comigo desse processo da leitura bíblica. Meu Deus, ensina essa pessoa a confiar em Ti, mesmo quando ela não está entendendo o processo, não está entendendo o caminho. Ensina, meu Pai, essa pessoa a viver em comunhão, em obediência à Tua palavra, em obediência aos Teus mandamentos. Meu Deus, porque eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos em Tuas mãos. Peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha cobrir essa pessoa, do alto da cabeça às plantas dos pés, para que ela venha manter-se fiel, venha manter em comunhão, venha manter em obediência a Tua palavra, sabendo que o Senhor é um Deus realizador dos sonhos, que todos os Teus projetos não serão frustrados, que o Senhor vai cumprir a bênção, a promessa sobre a vida dela. Pois eu coloco a vida desse Teu povo, desses Teus filhos nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. E assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Ó, guarda esse propósito prático de hoje. Quais são os propósitos de hoje? Permaneça fiel, mesmo passando por tempos difíceis. Permanece fiel. Outra coisa, guarda o coração contra o pecado. Guarda. Tem aquele ditado, antes de fazer algo, conta de 1 até 10, e se possível, conta de 1 até 20, até 100, antes de tomar decisões precipitadas. E outro passo, confia no propósito de Deus. Confia no propósito de Deus, porque Ele é contigo. Amém? A frase do dia é, a frase para sua meditação: quando Deus está no controle, até a dor coopera para o propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amanhã eu volto com mais uma leitura bíblica no livro de Gênesis. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se no canal, clica no sininho, clica no sininho, vai abrir a janela, clica em todas. Você fez isso uma vez, você já está inscrito. Inscreveu-se? Já está inscrito. Isso é para quem está me assistindo hoje pela primeira vez. Clica em inscrever-se, clica no sininho, aí marca em todas e dê um joinha e compartilha. Pelo menos 5 pessoas. Ainda mais que nós estamos lendo a Bíblia e aprendendo segredo espiritual. Qualquer dúvida, manda mensagem para o bicho. Manda mensagem. Eu vou orar por você, vou interceder por você, vou pedir a Deus em seu favor. Tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para o bicho. Eu estou aqui para ajudar você, para nós crescermos juntos na palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus, até amanhã.